Alô, galerinha do Mundo Edu, eu sou o Professor Guerra e hoje nós vamos brincar de fotossíntese. Toca a vinheta! A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas absorvem a energia da luz e usam essa energia para produzir suas próprias moléculas orgânicas. Esse processo acontece numa organela chamada cloroplasto. A fotossíntese surgiu há bilhões de anos com as cianobactérias, antigamente chamadas de algas azuis, que são bactérias fotossintetizantes responsáveis pela primeira extinção em massa do mundo. Lembra que a gente falou lá na aula de respiração sobre o oxigênio ser um gás corrosivo? Foi justamente quando surgiu a fotossíntese que esse gás começou a ser liberado na atmosfera e aí matou um monte de organismos que não estavam preparados para isso. Muita gente se bate com esse assunto de fotossíntese por duas razões. Uma, porque é planta, e as pessoas têm um certo pavor de planta, acham que é uma coisa muito alienígena, muito diferente, que elas nunca vão aprender isso. E a outra razão é que a fotossíntese geralmente é explicada de uma maneira muito mais complicada do que deveria. Vem comigo que eu vou te mostrar a maneira mais fácil de entender o processo fotossintético. Tudo começa com o cloroplasto, que é muito parecido com a mitocôndria. Ele também tem uma membrana externa, um espaço intermembranas e uma membrana interna. Só que ao invés de dizer que ele tem uma matriz mitocondrial, a gente vai dizer que esse preenchimento dele se chama estroma. Aqui no estroma também tem DNA, também tem ribossomos, só que diferente da mitocôndria, ele tem um conjunto de sacos interligados aqui dentro, chamada membrana tilacoide. Essa membrana, quando fica empilhada assim, a gente chama de grânum. E do mesmo jeito que o cloroplasto é parecido com a mitocôndria, a fotossíntese também é parecida com a respiração, só que de trás para frente. Dá uma olhada aqui nessa comparação. A primeira etapa da respiração é a quebra da glicose em duas moléculas de 3 carbonos, enquanto a última etapa da fotossíntese é a junção de duas moléculas de 3 carbonos para formar uma glicose. A segunda etapa da respiração é um ciclo e a segunda etapa da fotossíntese também é um ciclo. Enquanto a última etapa da respiração é uma cadeia de transporte de elétrons, a primeira etapa da fotossíntese é uma cadeia de transporte de elétrons. Você basicamente já aprendeu a fotossíntese e nem sabia disso. Dá uma olhada aqui, a equação geral da respiração é igual à equação geral da fotossíntese de trás para frente. Pronto, tá encerrado o jogo. Vamos olhar um pouco mais de detalhe. Essa primeira etapa, essa cadeia de transporte de elétrons, na fotossíntese a gente vai chamar de etapa fotoquímica e é ela que envolve a luz do sol. Da mesma forma que a cadeia de transporte de elétrons da respiração acontece numa membrana, a cadeia de transporte de elétrons, a fase fotoquímica da fotossíntese, também acontece numa membrana, só que na membrana tilacoide. Tudo começa quando a luz bate no cloroplasto e a energia dela começa a ser capturada por um complexo chamado complexo antena, feito por várias moléculas de clorofila e outros pigmentos. Esse complexo antena começa a juntar toda a energia disponível e vai concentrando ela, e vai concentrando toda essa energia e vai direcionando para um único ponto, como se fosse um Hadouken. Toda essa energia concentrada, todo esse Hadouken vai ser justamente direcionado para o centro de reação fotoquímica, onde existe uma molécula de clorofila, onde existe um átomo de magnésio, onde existe um elétron tão energético, tão excitado, que vai pular para o próximo fotossistema. E conforme esse elétron vai pulando, conforme esse elétron vai sendo transportado, da mesma forma que acontece lá na mitocôndria, vai sendo bombeado um monte de íon H+. E essa concentração, esse gradiente eletroquímico de H+, começa a fazer uma pressão, o H+, fica doido para entrar na membrana tilacoide, ele fica bem louco, e aí, quem é que entra? Quem é que entra? A nossa amiga ATP sintase. E da mesma maneira que acontece lá na mitocôndria, ela vai deixar entrar o H+, ela vai girar e ela vai formar moléculas de ATP. E quem que vai receber esse H+? Quem que vai ser o aceptor final de elétrons? No caso da fotossíntese, vai ser uma molécula chamada NADP+. É parecido com o NAD+, só que com um fósforozinho. E a gente tem agora um problema. Se você ficar depenando tudo quanto é elétron lá daquela primeira clorofila, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais elétron para tirar. A gente precisa repor esse elétron. E quem que vai doar elétron para a clorofila? Justamente a água. Uma molécula de água vai ser quebrada, vai liberar o oxigênio e os íons H+, que sobram vão sendo bombeados para fora.
Se você parar para comparar, é quase igual ao transporte de elétrons que acontece na mitocôndria de trás para frente. Começa com a água e termina com NADPH. E aí vem a etapa do ciclo. Só que ao invés de ser um ciclo de Krebs, vai ser um ciclo de Calvin. E ele acontece no estroma. O ciclo de Calvin vai depender muito fortemente de uma enzima chamada rubisco, ou ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxidase para os íntimos. Essa rubisco vai pegar uma pentose chamada ribulose e vai justamente colocar nela o gás carbônico. É a rubisco que faz a fixação do gás carbônico no processo de fotossíntese. A gente não vai ver os detalhes do ciclo de Calvin, a etapa bioquímica da fotossíntese, da mesma maneira que a gente não viu os detalhes do ciclo de Krebs. O que eu posso dizer para você é que ele envolve 3 moléculas de ribulose, cada uma com 5 carbonos, e 3 moléculas de CO2, cada uma com 1 carbono, totalizando 18 carbonos. Adicione ATP para dar energia e NADPH para dar elétrons, e você vai ter um total de 3 moléculas de 6 carbonos, que vão ser rearranjadas para restaurar as ribuloses e formar uma molécula de 3 carbonos. Junte 2 dessas e você vai ter uma glicose. Agora eu vou te dar aquela dica extra. Isso só acontece quando existe muito gás carbônico disponível. Em lugares que é muito quente, muito seco, a planta não consegue absorver direito o gás carbônico. Nesse caso, a rubisco, ao invés de colocar um gás carbônico na ribulose, ela coloca oxigênio e libera o gás carbônico, gerando um desperdício desnecessário. Várias plantas adaptadas a esse tipo de lugar, como as gramíneas, por exemplo, a gente chama de plantas C4, porque elas têm um mecanismo de capturar gás carbônico em uma célula e bombear esse gás carbônico na forma de uma molécula de 4 carbonos para outra célula, onde ele é concentrado e aí sim é feita a fixação do gás carbônico. Aí você me pergunta, Guerra, por que nem toda planta faz isso? Pô, se é mais eficiente, toda planta deveria fazer. Acontece que como esse é um mecanismo de bombeamento, é um mecanismo ativo que gasta ATP. Então ele só vai valer a pena se for realmente necessário. É isso aí, galerinha. Hoje a gente viu que a fotossíntese é praticamente uma respiração ao contrário. Ela acontece tanto em bactérias como em eucariontes clorofilados. Eu sou o Professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima. Então é isso aí, galerinha. Vai curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo no canal, segue a gente lá nas redes sociais enquanto eu vou ficar aqui fazendo uma fotossíntese.